Uma boa noite a você, meu irmão. Uma boa noite a você, minha irmã. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja em todos os corações. Estamos aqui para estudar na noite de hoje o livro Filosofia Espírita. Estamos no primeiro livro, questão número 24, ou melhor, lição número 24, que comenta a questão número 24 do Livro dos Espíritos. O comentário é feito pelo Espírito Miramês através da mediunidade de João Nunes Maia. E nós, muito felizes e confiantes no aprendizado desta filosofia, destas luzes, destas orientações, vamos preparar o nosso ambiente com a prece, pedindo aos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, que possam vir em nosso auxílio para o melhor aproveitamento das ideias que serão trazidas a todos nós. Senhor Jesus, médico das almas, luz e guia da humanidade, aqui estamos para buscarmos as luzes que nós necessitamos, fortalecendo em nós a fé, a confiança, a sabedoria que nós carecemos para promover a nossa evolução. Te pedimos, Senhor, tua bênção, a tua luz, para que nós possamos guardar conosco todos os ensinamentos e assim podermos vivenciar a cada dia estas lições. Que a tua luz ilumine os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor. Assim seja. Filosofia Espírita, médium João Nunes Maia, Espírito Miramês. Uma mensagem de Miramês. O espírito que conhece a verdade se liberta, porque tem condições de trilhar os caminhos certos. Foto de João Nunes Maia ao lado de Chico Xavier. Volume 1, lição 24 do livro Filosofia Espírita. Comenta a questão 24 do Livro dos Espíritos.
Pergunta Kardec: é o espírito sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, a inteligência e o atributo, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Está bem definido para nós esta orientação. Não é a própria inteligência o ser. A inteligência é um atributo, é uma potência do espírito. E nós então podemos ter alguns lances de comentários que usa-se a inteligência determinando ser a personagem das ideias, né? Em algumas obras de André Luiz temos visto ele mencionar inteligências do plano espiritual, quer dizer, uma forma de expressar, relacionando a inteligência como sendo o espírito, mas é só uma força de expressão, não é? Vamos aos comentários de Miramês. Atributos do espírito. Na linguagem correta, a inteligência é atributo do espírito e não sinônimo, por não ser igual à fonte de onde promana. Os valores da alma são inúmeros, por vezes incontáveis, na área do seu despertamento espiritual. As nossas comparações são pálidas, referindo-se ao espírito. A realidade é mais profunda e os arcanos esperam pelo tempo para serem revelados, obedecendo às leis da relatividade que regulam os conhecimentos de todos nós. Como é bom conhecer a luz das regras e ter de ser dócil à vontade daquele cuja luz faz parte da própria vida. O espírito é uma chama onde se concentram todos os requisitos para a felicidade. No centro de seu energismo divino, vibra um acervo de faculdades ainda desconhecidas pelos sábios. A alma foi feita com todos os atributos da perfeição, por ter saído sob o fulgor da perfeição maior, Deus. Assim, o que chamamos de evolução, podemos chamar de despertamento. Se escrevemos e falamos sempre sobre a evolução do espírito,
é por nos faltar recursos na linguagem, mas nunca empregada com tal sentido. Todos já nascemos perfeitos, bastando para isso o despertar das qualidades inerentes ao nosso mundo interno, que somente Deus conhece, e nós outros temos algumas notícias. Quando falamos da urgência de conhecermos a nós mesmos, é no sentido da educação dos hábitos arraigados, cuja permanência em nós entorpece os nossos sentidos espirituais mais dignos de serem mencionados, e não do conhecimento íntimo do Espírito. A distância a percorrer nos dá vertigem, pois a razão, mesmo a mais apurada, mesmo a inteligência mais lúcida, são incapazes de registrar o conhecimento integral do Espírito. Entreguemos isso ao tempo, que ele nos falará pela vontade de Deus, na hora certa, o que for mais conveniente. Nós vamos fazer uma pequena reflexão dessas colocações até agora, pois é um conteúdo bastante interessante para as nossas pesquisas. Vamos observar bem que Miramês está trazendo para nós a revelação de que nós já trazemos no nosso mundo íntimo essas potências do Espírito Filho da Perfeição. Trazemos os germens da perfeição. E então, Miramês nos chama a atenção porque é um despertamento, algo que está em estado latente para ser desenvolvido, trabalhado, não é? E então, o que nós vamos entender? Que o exercício da nossa vontade, o nosso esforço diário, aquela busca para nos desembaraçar das dificuldades do dia a dia, despertam em nós esses valores do Espírito. E por isso a inteligência, então, está sendo usada e constantemente exercitada. Por isso, o desenvolvimento da inteligência em cada situação onde nós empregamos os conhecimentos já adquiridos. E então nós, como diz Miramês, nascemos perfeitos, porque Deus já deixou em nosso universo interior tudo o que nos faz chegar à perfeição, bastando para isso o nosso empenho, o despertar dessas qualidades
na prática diária, no exercício diário. E então é justamente os desafios, as provações, as dificuldades é que vão fazer com que esses valores possam ser despertados em nós e melhores aproveitados nesta caminhada. Agora, uma outra expressão interessante que ele usa, que ele fala da urgência de conhecer a nós mesmos. E então é justamente essa educação dos hábitos que nós ainda trazemos das épocas passadas, de outras existências, e que nós ainda conservamos. Mas esta educação desses hábitos, vamos ter o discernimento conforme entendemos os hábitos que são prejudiciais. Alguns hábitos favorecem a nossa permanência na estrada evolutiva, aproveitando bem as circunstâncias da vida. Mas aqueles hábitos perniciosos, aqueles hábitos que ainda nos algemam, nos enraizam, podemos dizer assim, na materialidade, esses são necessários que nós trabalhemos para nos desvincular deles, não é? E então é a educação que nós precisamos. Urgente, né? Como ele está dizendo aí. Agora, o que ele está se referindo a conhecer o íntimo do Espírito, isto aí, ainda nós não temos propriedades para perceber na essência. Temos uma noção, né? Como o próprio Miramês nos diz aí, que o Espírito é uma chama, é uma forma de se expressar, não é? Agora, outro detalhe, a distância a percorrer. Quando nós começamos a nos conscientizar do que nós agora estamos percebendo de nós mesmos, pela lucidez que nós já conquistamos, e começamos a visualizar aquilo que nós teremos pela frente para chegar ao objetivo que é a perfeição, nos dá vertigem, porque nós ainda não temos total domínio do percurso, não é? É por isso que ele está se expressando dessa forma. A razão mesmo, a mais apurada, mesmo a inteligência mais lúcida, são incapazes de registrar o conhecimento integral do Espírito. Entreguemos isso ao tempo. Isto aí é aquela expressão que nós, às vezes, ouvimos. Temos que dar tempo ao tempo. Esperar a hora certa para cada momento. E aproveitar as experiências daquela situação que estamos vivenciando, não é? O tempo falará pela vontade de Deus na hora certa, o que nos for mais conveniente. Olha que detalhe importante, né? As leis são perfeitas. Aquilo que nós mais necessitamos vai chegar até nós
nos despertando para aquela necessidade. Continuando a leitura. A vida é, pois, uma eterna busca. Por esse motivo é que Jesus sentencia com propriedade: buscai e achareis. Nunca ficaremos sem resposta. Jamais ficaremos sem o entendimento na medida de nossas capacidades. No entanto, o esclarecimento vem, não atendendo à nossa vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor. Os homens geralmente confundem os efeitos pelas causas. As causas sempre se escondem no mais profundo, no silêncio da sutilidade, na harmonia da própria vida, e cantam em todas as dimensões que poderão manifestar a existência para a glória do Criador. O Espírito é a essência das essências. É a harmonia do divino. É a luz das luzes que conhecemos. A sua candura retrata sua genealogia. Diferenciamos o espírito das outras coisas pelo fator da inteligência, que comanda a razão pelo livre-arbítrio na escolha do mais conveniente. Entretanto, se estudarmos a natureza mais profundamente, notaremos inteligências esplendendo em todos os seus reinos, como, por exemplo, no próprio corpo humano, onde há o trabalho inteligente no mundo celular, que é o metabolismo. Já tivestes oportunidade de estudar a vida de uma árvore na sua feição mais rica de valores? Nela existe uma força inteligente comandando o seu ciclópico corpo, dividido em trilhões de partículas obedientes a um comando. A razão, a inteligência do homem, certamente que marca um passo a mais na evolução da morada espiritual, movendo o corpo físico, o que não quer dizer que somente ele tem inteligência. São atributos do espírito todos os dons. Como em tudo existe reflexo dormindo e desabrochando, como sendo a luz de Deus dentro de tudo que existe. Estudemos de mãos dadas em todas as escolas do mundo. Ingressemos cada vez mais no estudo da escola espiritual, porque ela é um passo a mais para a nossa libertação. Alcançaremos a paz espiritual pelo trabalho de luz
na luz de Deus. Então nós estamos tendo uma noção do que Miramês está trazendo, porque são valores que precisam ser exercitados. Mas como nós vimos, existem algumas ideias, algumas revelações que nós desejamos e que nós ainda não estamos preparados, ou não será benéfico à nossa evolução. Por isso, a providência divina nos dá outras dicas para o nosso despertar diante da nossa real necessidade. Por isso, nós vamos aproveitando tanto as lições que recebemos dos livros, das obras, no nosso caso, por exemplo, na doutrina espírita, aquelas obras que mais nos chamam a atenção, que vêm despertar o nosso interesse e que vão fazer luz no nosso mundo interior. E então depende do nosso empenho em ir em busca dessas luzes, desse conhecimento. E é justamente o que vai nos dar respaldo para enfrentar os desafios, as dificuldades, tendo conosco a certeza de que nós somos capazes, de que nós trazemos grandes recursos em nós mesmos que nós ainda não desenvolvemos. Isso é o que faz o sentido da nossa evolução como merecimento, como conquista do nosso esforço. Por isso a expressão nas palavras de Jesus: buscai e achareis. Não é? Então é preciso que nós nos dediquemos a procurar aquilo que realmente vai fazer sentido para desenvolvermos essas potencialidades, esses valores. Podemos observar que quando, ou melhor, em algum momento da nossa existência, nos sentimos desinteressados pelas revelações das verdades espirituais. E então, muitas vezes, ficamos muito apegados às coisas do mundo físico. E chega um momento em que aquelas situações transitórias e passageiras passam a não fazer mais motivação no nosso mundo íntimo. E então algo nos faz despertar em nós o interesse para a busca dos valores espirituais que são imperecíveis. Não é isso? É as leis divinas nos impulsionando pela busca da verdade. E é o que a doutrina tem mostrado para nós, revelando a essência dos ensinamentos da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Concorda? E então, doutrina espírita é isso. É luz
iluminando a nossa estrada evolutiva. Fica então para nós as reflexões da noite nas palavras de Miramês, na questão do Livro dos Espíritos, e que possamos prosseguir em nosso aprendizado de acordo com aquilo que formos encontrando em nossas pesquisas. E vamos agora finalizar com uma prece, agradecendo a Jesus, a Deus e a esses amigos espirituais. Gratidão, Senhor, por mais um momento de reflexão com o conteúdo que irá sustentar a nossa busca pelo conhecimento de nós mesmos, das nossas necessidades reais. Podendo, Senhor, com essas luzes, promover o bem, a fraternidade, o amor ao próximo. Por isso te pedimos que nos ajude em nossa fragilidade, em nossa fraqueza. Que os bons espíritos possam trazer as inspirações que nós necessitamos naqueles momentos onde nós tivermos algum obstáculo a superar. Que a tua luz esteja iluminando nossos pensamentos e que a tua paz esteja confortando todos os corações. Obrigado, Senhor. Assim seja, graças a Deus. E então, finalizamos aqui, queridos irmãos e irmãs, mais uma reflexão desta obra Filosofia Espírita. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.